Agora tá no ar, cara a cara. Gente, o cara a cara de hoje, ele tá muito interessante. Primeiro que é um assunto que desde pequeno a gente está ali envolvido, né? E aí isso vai acontecendo, depois a gente vê filmes como, por exemplo, Harry Potter, e tem todas aquelas alquimias, e esse termo se torna no dia a dia da nossa vida, é uma loucura. Só que, afinal de contas, o que isso tem a ver com a nossa vida, hein? Como é que é isso na prática mesmo do ser humano? Ela é especialista nesse assunto, alquimista que está aqui com a gente, Cristiane Mariano. Bem-vinda, prazer ter você aqui comigo, viu? Prazer é meu, Paty. Bom, a primeira ligação é essa, né? A gente desde pequenininho tá lá pensando nas alquimias, Sim. pensando em Harry Potter, e aí vem todas as fantasias. Afinal de contas, o que isso tem a ver com a gente, hein? Então, assim, a gente tem que, para entender um pouquinho, a gente tem que saber do que se trata a alquimia, né? Na verdade, a alquimia significa a ciência capaz de curar todos os males, é tão né? Legal, né? Em todos os setores, tanto físicos, emocionais e espirituais. E que não tem nada a ver com religião também, Não, né? absolutamente não. Não, porque a alquimia, ela é muito anterior à própria formação das religiões, né? A alquimia tem tratados que dizem que mostram a alquimia há 3.000 anos atrás, muito né? Antigo, já era utilizada desde a Mesopotâmia. É muito né? interessante. É muito isso, antigo. né? Então, a gente vem atualizando, né? Trazendo uma informação mais contemporânea, mas usando dentro dos mesmos princípios alquímicos dos grandes alquimistas do passado. Que não tem nada a ver com bruxaria, não tem nada a ver com isso, né? Isso também era um equívoco muito grande, né? Na Idade Média, né? todos os grandes alquimistas, principalmente as alquimistas mulheres, homens não, mulheres foram todas mortas. Aí sim, elas eram chamadas de bruxas. Por causa disso, né? Sim, por causa dessa relação mesmo, né? Os homens, eles até que pouparam um pouco, né? Mas as mulheres todas foram queimadas, né? E esses arquivos até são científicos, né? Tem esses arquivos até no Vaticano. É verdade. Mais de alguns milhões de mulheres aí, na época da Idade Média, que eram poucas pessoas no mundo, foram mortas por causa da prática da alquimia, né? Que nada mais é do que ajudar a curar e equilibrar o ser humano, né? Agora, Cristiane, como é que a gente usa a alquimia e esse trabalho da alquimista no nosso dia a dia? Então, a alquimia, na verdade, eu trato para as pessoas que me procuram para poder reorganizar, né? Como as pessoas me procuram por vários motivos, ou porque estejam com algum problema de ordem física ou até mesmo emocional. Então, dentro dessas informações, eu vou buscando, né, para dentro dos tratados, aí eu vou observar como estão os elementos nas pessoas, que a gente trabalha com os princípios básicos, são o equilíbrio dos 4 elementos, né, fogo, terra, água e ar, né, na pessoa, e as 3 substâncias, sulfur, sal e mercúrio. Então, eu vou verificar como que isso está na pessoa, para poder equilibrar, e aí eu vou estar fazendo as formulações, né? Que são os florais ou não? Ou então, podem são ser compostos, sim, são, certo. Mas não são florais convencionais, né? São fórmulas que eu preparo ali na hora para a pessoa. Tem um veículo que são os compostos, mas eles são mais fitoterápicos do que florais mesmo. E aí sim, nas formulações vão algumas flores, mas também vão muitos minerais. E né? você consegue, nesse trabalho feito, captar onde é que está essa causa, por exemplo, se eu estou muito triste. A gente trabalha mais o fato de eu estar triste ou a gente vai mais na causa disso tudo, lá no meio disso tudo que está me provocando essa tristeza, que a gente não sabe às vezes de onde vem? Sim, nós vamos na causa. Essa é a diferença dos florais convencionais. Porque os florais convencionais geralmente vão exatamente só no sentimento para bloquear aquilo, para dar um efeito meio que placebo. A alquimia não, o propósito é justamente isso, é ir na causa. O que te deixou triste? Então a gente vai trabalhar seguindo essas informações para saber onde está. E aí a gente vai estar observando todo o seu histórico, né? Desde a sua gestação, né? Até aquele momento que você estará chegando no meu consultório. Bom, a gente falou de terapias de vidas passadas. Você analisa isso também ou não? Não nesse sentido. Eu vou estar observando qual que foi a trajetória no sentido, como foi a gestação da sua mãe, como foi os seus setênios, né? Os primeiros setênios, de 0 a 7, 7 aos 14, que são os mais importantes, porque isso daí vai estar equilibrando ou desequilibrando a sua formação, né? O seu campo energético, o seu físico, se isso não, você não cresceu
fortaleceu, bem estruturada nesse sentido. É que isso dentro da alquimia, a gente dá o nome de serpentes, né? A gente observa como está a serpente da mãe e a serpente do pai, né? E isso tem muito a ver com os chakras também, né? Que são os nossos centros energéticos. Então, eu vou observando isso. E aí, esses florais, eles têm a capacidade, né? Essas composições que eu preparo, de ir no núcleo da célula para reorganizar isso. Uau. Isso é muito importante, porque o que acontece? A gente trabalha, na verdade, com o conceito do DNA volátil, né? Que não é novidade para ninguém, isso foi descoberto no Projeto Genoma, que apenas 10% do nosso DNA é fixo, né? O que a gente é responsável pela cor do cabelo, cor do olho, cor da pele, né? Essa coisa bem física que a gente herda dos nossos ancestrais. Mas 90% não é fixo, é volátil, né? Eles chamam mórbido também. Então, tem como a gente transformar isso ao longo da nossa vida, né? Para reestruturar. E tem contraindicação para se fazer esse trabalho? Crianças podem fazer também? Podem desde o momento que nasce, porque tem algumas formulações que são em glóbulos, né, para bebê, até pacientes terminais que já estão, assim, né, se desligando para que façam uma boa passagem também. Inclusive, é muito bonito isso. Eu tratei recentemente uma grávida, né? E eu tratei toda a gestação, né, com fórmulas que a gente chama traumas intrauterinos. E foi muito lindo, a criança nasceu faz 11 dias. E é assim, completamente diferente, uma criança que é tratada no ventre da mãe com alquimia, né? A mãe tomava os florais, automaticamente isso passava para a criança. A criança, para você ter uma ideia, ela não nasce aquela criança pequenininha que parece que é um carinha recém-nascido. Né? Não, um carinha de joelho. Você olha a bebê, hoje eu vi uma foto, né? Agora ela está completando 10 dias, a criança tem a aparência de 2 meses. Impressionante. Porque aqueles traumas que toda mulher tem durante a gestação, em maior ou menor escala, essas formulações vão dissolvendo ao longo da gestação. Mas ainda há muito preconceito, não há? Não, porque esse trabalho ele já é muito conhecido, né? Inclusive, até fora do Brasil. Na Itália, na Universidade de Bolonha, existe uma formação para alquimistas, né, na mesma linha que eu faço. E lá na Itália, somente médicos fazem. Olha que bacana. Então, eles tratam com alquimia. Cristiane, também. Vamos segurar um breve intervalo? Esse assunto continua até demais. Gente, tem muito que aprofundar, mas é realmente para aguçar aí, realmente a sua curiosidade de trazer um tema novo, uma oportunidade de uma nova maneira de se pensar e de se fazer. Porque, aliás, esse ano de 2015 convidou a gente o tempo inteiro para isso, né? Para se rever. Um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. E nós estamos de volta com o nosso encontro. Eu confesso que minha cabeça, gente, está assim a mil, porque eu quero perguntar tanta coisa. Eu adoro esse tema, Cristiane. Bem-vinda mais uma vez. É uma delícia porque traz para a gente um conhecimento novo, né, sobre algo que está aí, que a gente deve usar a nosso favor, no nosso dia a dia. Citou o exemplo desse pequeno que nasceu agora. Pequeno ou pequena? Pequena. Uma pequena que nasceu agora e que já realmente, né, se mostra de uma outra maneira para a vida. Especial, né? Exatamente, né? E são os estudos, né, muito lá atrás, para a gente usar agora. Agora, a gente está falando das questões mais emocionais, as questões físicas, as questões mais físicas mesmo. Então, por exemplo, dor de garganta, dor de cabeça, cólica. Isso também dá para ser tratado? Dá. Que interessante. Todas essas questões, todos esses desequilíbrios, porque isso aí são desequilíbrios também que pegam o físico, mas eles, na verdade, eles são regiões do corpo onde, de alguma forma, não está havendo uma manifestação plena. Por exemplo, você deu esse exemplo da dor de garganta. Certo. O que a gente sempre observa, de uma forma geral, é que são pessoas que têm continuamente, não esporadicamente, mas continuamente uma dor de garganta toda semana, ou pelo menos todo mês sente, né? São pessoas que têm uma dificuldade de expressão do chakra laríngeo. Então, a gente fala assim, engole muito sapo, né? Então, vai pegar, vai congestionar e é claro que vai dar, né, uma faringite, ou vai ficar ou vai inflamar. Então, a gente tem muita relação, presta atenção em casa, que é isso cólicas, mesmo, né? Por exemplo, né? Cólicas é uma coisa bem interessante, porque as cólicas pegam o segundo chakra, que chama esplênico. Esse chakra está totalmente ligado à mãe, muito intimamente. Então, pessoas que desde a primeira menstruação, mulheres, né, já têm uma certa tendência a ter questões, muitas cólicas ou ciclos muito irregulares, está muito ligado à relação
dessa menina, né, dessa jovem com a mãe, um desequilíbrio no relacionamento delas. E às vezes não tão aparente, mas na hora que você vai aprofundando, você vai ver que tem um desequilíbrio ali. Então, isso está desorganizando o chakra esplênico. Então, provavelmente vai estar manifestando algum sintoma. Porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Qualquer questão de saúde que a gente possa vir a ter, é o corpo manifestando para que fale assim, ó, presta atenção nisso, aí, né? Que isso aqui não está legal. A gente vai ao exemplo máximo, né? Um câncer. Verdade. Né? Às vezes a gente mascara também, né? Sim. Fala, não, tá tudo bem, né? Então, por exemplo, hoje em dia as pessoas têm muito câncer, então falam muito de câncer de mama, câncer de mama. Claro que existem N razões, mas a razão principal, e não deixa de ser, e eu já atendi várias pessoas, né? Tem pessoas na minha família que tiveram câncer de mama, está sempre muito ligada a sentimentos de mágoa, de frustração que as mulheres trazem, né? Principalmente em relação ao seu relacionamento afetivo. Né? É fato, não é fato. Agora, me diz uma coisa, Cristiane, eu consigo ter tudo isso já numa primeira sessão? Como é que funciona isso no dia a dia? Eu te procuro e aí coloco as minhas questões, porque essa questão da gente se mascarar, às vezes eu tô achando que a questão é essa e não tô querendo tocar no que é mesmo. Fala, tô aqui com uma dorzinha de cabeça, tô brigando com meu marido, sei lá. Claro. E na verdade não é nada disso, é uma coisa que tá nem ligada às vezes ao marido e marido que leva a culpa muitas vezes, né? Ou vice-versa. E aí, como é que é esse dia a dia? É lógico que quando você chegar com todas essas questões, né? Você vai lá analisar, pelo que você vai estar me dizendo, eu já vou estar sabendo mais ou menos quais vão ser os pontos. Mas é claro que é um tratamento, porque inicialmente a gente vai organizar o que é mais básico na pessoa, né? Boa. Que é, pelo menos, deixar o emocional um pouco equilibrado e o físico, né? Porque geralmente se o emocional não está equilibrado, o físico também não está. E aí depois a gente vai avançando. E aí em outras etapas vão entrar outras informações que vão acrescentar, como astrologia, por exemplo, né? Porque a astrologia tem muito a ver com a nossa história. Então eu também analiso. Porque, às vezes, a pessoa tem muitas... Isso que você falou, muita informação que a pessoa omite. Na hora que eu vejo o mapa, não adianta ela querer me omitir. Tá lá, eu sei o que é. Eu falo, mas aqui, isso aqui. Isso aqui tá pegando por quê? Como que você se relaciona com essa situação? Então, não tem como fugir. E aí a gente vai avançando. E aí são fases e aprofundam muito. É muito interessante mesmo, assim, né? E é lógico, não é só para humanos. Dá até para tratar a alquimia os animais. Ah, é? É, porque os animais absorvem, né? Animais domésticos absorvem tudo, né? Numa casa do seu dono. Então, ali também a gente usa muito essa palavra. Eles também adquirem muitos miasmas, né? Então, a gente tem como a gente ajudá-los também, também né? tratá-los. E eu consigo ver resultado rápido, porque as formulações são bem fortes, né? Então você vai estar tomando e aquilo, todos os dias aquilo vai estar entrando na sua célula e reformulando. Então você vai vendo a vida, você mesmo e as questões externas de uma maneira bem diferente. É como se você mudasse o paradigma. Que interessante. Da sua vida. E, na verdade, assim, é totalmente individual. É importante dizer isso, né? O que é pra você, é pra você. Não dá pra pegar lá da amiga, da irmã. Não, porque eu formulo na hora especificamente para cada pessoa, para cada questão que a pessoa tenha, né? Que mega interessante. E tem alguma contraindicação? Por exemplo, grávida você citou agora, que viveu uma experiência linda. Nenhuma contraindicação. Todo mundo pode pode, em qualquer, inclusive tem até, como eu disse, né, pessoas às vezes que estão no estado terminal. É lógico que não adianta mais você dar algumas formulações fortes, porque talvez às vezes o quadro não é mais revertido. Mas existem vitamínicos que se chama até flor da vida, é um vitamínico muito interessante, que ele tem muitos minerais. Então aquilo ajuda a pessoa de alguma forma a passar por aquilo com menos dor, com menos São todos elementos da natureza? Tudo natural, completamente natural. A gente, por exemplo, os minerais que na alquimia a gente chama de aliástrons, nada mais são do que os metais, né? Ouro, cobre, prata, todos eles, os metais e as pedras também, né? Diamante, esmeralda, rubi, que são todos formulados, né? A partir das pedras originais. E daquelas pedras são feitas tinturas. E aí a gente pinga, tem as formulações e a gente vai fazendo todas as alquimias ali. Quero mais você aqui também para a gente abordar muitos temas sobre as questões da vida, né? Porque a vida realmente é um grande mistério, né? Que a gente tem que ir atrás para se equilibrar o tempo inteiro. Gratidão, uma boa semana, viu? Volte aqui sempre, viu? Tema lindo, grande Cristiane. Gente, beijo!
Demais isso, né? Eu adorei. Vamos realmente mergulhar em novos conhecimentos. Acho que esses novos tempos aí estão exigindo muito isso da gente, tá bom? Tchau, tchau. A noite foi maravilhosa.